qual é melhor, o saque ou o price? Como Essa que é ele boa. pode orientar os seus clientes? Então, saque price é um dos assuntos eu acho que eu mais trago em aula, porque eu gosto de orientar, porque essa é uma pergunta que ela surge muito em decorrência que a primeira coisa que alguém vai fazer quando vai comprar imóvel é uma simulação. Sim. Acho que é uma das primeiras coisas. Antes de olhar o imóvel, ela simula, na verdade. O cliente entra no stand de vendas, o corretor, que é experiente, ele vai ver a capacidade do cliente. Então, ele vai entrar numa simulação. Então, assim, o que é melhor saque ou price? Normalmente, existe uma tabela melhor ou uma pior, elas são diferentes. Mas elas não têm assim, nossa, essa é super melhor do que a outra. O que eu vou dizer? A gente entrou muito no assunto de Minha Casa Minha Vida. Dentro do Minha Casa Minha Vida, muito dificilmente a tabela saque vai ser melhor do que a price. Por quê? Porque a price, por ela começar com uma parcela menor, ela tem duas vantagens. A primeira vantagem, a gente financia até 30% do valor da renda, certo? Certo. Então, um cara que ganha 3 mil reais, ele pode comprometer 900 reais de parcela. Na tabela saque, 900 reais de parcela, como ela é decrescente, financia um valor, por exemplo, 100 mil reais. Quando você troca e bota na price, aquela mesma parcela de 900, por ela ser fixa, ela compreende um valor maior de financiamento. Então, o cara do Minha Casa Minha Vida, normalmente ele faz price porque financia mais. Na saque ele só pode 100, na price ele pode 120. E qual que é a dor do Minha Casa Minha Vida? É a entrada. Sim. Então, normalmente, no Minha Casa Minha Vida, a gente não tem opção. Agora, para o cara que tem uma opção, onde ele simula e eu posso 200 na saque e 200 na price, eu tenho uma máxima. Eu não vou conseguir explicar aqui o detalhe de cada uma, Sim. mas a máxima que eu tenho é o seguinte. Se você é organizado financeiramente, se tu tem uma organização financeira, que é a minoria dos casos dentro do programa Minha Casa Minha Vida, tá? Mas se você é organizado financeiramente, na price, se você pegar a price, ela tem uma parcela menor do que a saque. Mesmo valor de financiamento. Sim. Se uma é 1.000, outra é 1.200. Então, digamos que a gente tem 200 reais de diferença. Se tu faz pela price, paga 1.000 a menos por mês, e tu conseguir juntar esses 200 reais por mês, e lá no final do ano fizer uma amortização de 2.400 reais, a price se torna mais atrativa até do que a saque. Interessante. Agora, quando que a saque é boa? A saque ela amortiza a dívida do cliente mais rápido do que a price. No dia a dia, né? Se for um ano depois, cada uma das duas, a saque o cara deve menos do que a price. 2 anos se passaram, deve menos na saque do que na price. A price ela é tipo de carro, ela demora a amortizar. Então, quando que é bom a saque? Aquele cara que não consegue guardar dinheiro, mas paga a parcela. Cara, me dá um boleto que é comigo, eu vou pagar. Agora, juntar dinheiro, Então, esse cara vale muito a pena saque. Bota uma parcela maior para ele, a dívida dele vai caindo mais rapidamente. Certo. Com isso, ele acaba pagando até menos juros. Porque a taxa de juros é os juros vezes o saldo devedor. Então, quanto mais rápido desce o saldo, menos juros tu paga. Sim. Quanto mais lento desce o saldo, mais juros tu acaba pagando. E é por isso que tem, não sei se é um mito, que falam que na tabela price é mais caro. É mais caro mesmo. Mas, então não é mito. Não é mito. Porque se os dois pagarem no mesmo prazo, por exemplo, os dois vão pagar em 30 anos. Na tabela price, o cliente vai pagar em torno de 30% a mais juros. Pô, Murilo, mas a taxa é a mesma, o prazo é o mesmo. Como é que paga mais juros? É justamente por isso que eu expliquei que a taxa de juros é pelo que tu deve. Então, se a price demora mais para baixar a dívida, por exemplo, no primeiro ano, uma dívida começou em 100, na saque, no final do primeiro ano, tu deve 95. Na price, no final do primeiro ano, tu deve 98. Certo. No segundo ano, tu sai devendo a mesma taxa de juros vezes 98. Sim. Porque ela bate todos os meses na dívida. Entendi. Então, quanto mais... Por isso que quando tu faz uma amortização extraordinária, vai lá e dá 20 mil, diminui tua dívida, automaticamente recalcula o teu financiamento e reduz também os juros que tu vai pagar no fim. Porque a tua dívida diminuiu, teu juros sempre sobre dívida. Certo. Aproveitando o gancho da price, eu não sei se o pessoal mais antigo, se teve alguma mudança ou não, parece que a price
tem uma imagem de ser um vilão, mas assim, que também beira a ser o abusivo. Existiu alguma mudança de lei, alguma mudança de regra, não sei de quantos anos dizer, vamos dizer de 15 anos para cá, que ela existia algum resíduo antigamente, alguma coisa que o pessoal reclamava demais. O pessoal vem com uma imagem de que a Price é um vilão. E pelo que você diz, que eu até acompanho, é o que você acabou de explicar agora, mas eu acompanho você nas redes sociais, para alguns casos ela não é tão vilão assim, ela não é um bicho-papão. Teve alguma mudança ou não? É só a percepção e o entendimento hoje do pessoal saber que se for no mesmo prazo ela paga um pouco mais de juros, se amortizar acaba sendo, né, quase a mesma coisa. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. A gente teve muitos planos de financiamento e o problema desses planos era o famoso indexador. Continua sendo. Então, 15 anos para cá não, tá? Mas mais tempo para cá sim. A gente teve alguns planos mais antigos mesmo, década de 80, 90 alguma que coisa. Tinha os resíduos. No final da hora que ia ver, tinha que 30, 40 mil a mais para pagar. É isso, não é? Isso. Esses indexadores, muitas vezes, foram indexados no salário mínimo, foram indexados já no piso salarial. Então, já teve o plano 100, não sei se vocês lembram do plano 100, que era financiamento em 100 vezes, indexava no piso salarial. Então, assim, tu era metalúrgico, se o teu salário subisse, teu financiamento subia também. Se tu era enfermeiro, teu salário subisse, então, dependia da tua profissão, chegava na hora de quitar, tinha resíduo. Depois, nesse mesmo período, a gente passou por Cruzeiro para Real. Então, nessa época, causou uma bagunça financeira. Sim. Então, assim, dessa época, sim. Depois, para cá, o que a gente tem são os indexadores. Hoje, o principal indexador e o único do Minha Casa Minha Vida é a TR. Já outras operações têm IPCA, que é a inflação, né? Mas na TR, a gente teve, nos últimos anos, um problema com ela, que é o seguinte: a gente ficou de 2017 até 2021 com TR zerada. Tipo, zero. Então, são praticamente 5 anos que ninguém estava acostumado a ter aumento de dívida. Então, tu pegava 200 mil no banco, pegava na tabela Price. O que eu falei da Price? Ela começa amortizando um pouquinho e vai no final amortizando mais, igual o carro. Então, no início, cara, tu paga um ano, a tua dívida que era 200 desce para 198. É pouco mesmo, no início. Toda parcela que tu paga aumenta um pouquinho a tua amortização. Ela vai aumentando. Chega no final, tá aumentando bastante. Mas no início é doído. E aí, o pessoal acostumado. Tá, baixou um pouquinho. Baixou mais um pouquinho, baixou mais um pouquinho. Bateu 22, a TR bateu em quase 2%. Ao ano. Só que 2% em 200 mil é 4 mil. Então, se tu fez um financiamento em 22, na Price, tu amortizou 2 mil, teoricamente no ano, um exemplo, e o indexador veio e corrigiu 4. Então, tu pagou um ano de 1.000 e poucos reais, foi olhar a tua dívida, tá maior. Sim. O cara pira. Assim, muita gente questiona isso. Porque se eu paguei um ano, eu paguei 15 Ele acha que vai acontecer isso todo ano e não vai, né? Só que essa é a dor. É porque ele não entende a dinâmica. Não, mas esse foi um ano atípico. Depois deu 1 e pouquinho. Acho que ano passado, o ano acumulado, deu 1,3 ou 1,4. Esse ano já deve dar 1. A TR, ela vai reduzir. Ela é um vetor mais ou menos da Selic. Então, quando a Selic está nesse sentido, ela também está nesse sentido. Quando a Selic está nesse sentido, que agora a Selic teoricamente estava, agora ela já está assim, né? Ela é mais ou menos um vetor ali. E quando a Selic cai de 8,5, ela zera. Então, vai ter momentos que possivelmente ela vai zerar. E tanto o Minha Casa Minha Vida quanto o SBPE são todos pela TR? Não todos. No SBPE pode optar ou TR, ou poupança, ou IPCA. Mas na poupança também tem a TR. É que isso aí é uma dor do mercado, assim. Porque o que acontece, né? Essa poupança é muito legal. Acho que é um caso que vale a pena a gente falar rapidinho aqui, que é o seguinte: o cara fazia o financiamento pela poupança, e aí quem começou foi o Itaú. E aí eu dizia o seguinte, porque teve uma época do IPCA que teve problema com o IPCA explodiu 10% lá na pandemia, porque a Selic foi a 2%, o IPCA bateu 10%. Então, eu peguei clientes que pegaram 500 mil emprestado no ano, 10% de IPCA e 10% de correção. No outro ano ele devia 550. Esse cara pirou também com IPCA. Todo mundo ficou louco, maluco, não quero mais, sei o quê. Aí veio o Itaú depois disso e falou assim, olha só, vamos fazer diferente. Eu vou indexar pela poupança. E aí, a poupança, como é que funciona o indexador? O IPCA, cara, depende do governo.
é 4, é 5, é 10. A gente teve 20% em 2011, 12. Foi um estouro do IPCA. Só que a poupança não. A poupança, quando ela é 70% da taxa Selic, quando a Selic bate 8,5, ela trava, né? Então, hoje, se tu botar dinheiro na poupança, tu vai receber 6,17, né? Ela travou. Então, o que o Itaú disse? Olha só, eu vou te emprestar na poupança. Na época estava bem baixo, tá? Mas exemplo que tivesse 5 a poupança. Eu te emprestava a, sei lá, 4 de taxa de juros, mais 5 de poupança. Aí o banco falava assim, olha, se der errado a Selic continuar subindo, chegou em 8,5 de Selic, 6,17 é o limite. No máximo que tu vai me pagar é 4 mais 6,17. 10 ponto alguma coisinha, sim, que é mais ou menos o que a gente tem num banco privado hoje. Sim. Então assim, pessoal, bom, tô seguro. Beleza, e foi o que aconteceu. Subiu a Selic. Só que o que o pessoal não fala é que a poupança, ela é corrigida pela TR. Então, não é bem travado. Porque daí começou a subir de novo. Pô, mas tu me disse que estava travado. Não, mas é que a poupança, quando tu escolhe o indexador da poupança, tu não tá fugindo da TR. Ele tá lá dentro. Então não é um ou outro. Isso é uma loucura, né? Esse assunto é muito interessante, muito complexo. Muito complexo, muito interessante. Muita coisa, bacana. Legal. Tem muito detalhe.